Saudações, senhoras e senhores, estamos nós aqui novamente fazendo a nossa videoaula, dessa vez para discutir o último momento da história da Roma Antiga, o chamado Baixo Império Romano. Dá uma olhada aqui. Esse é o título da nossa aula, Baixo Império Romano. Eu vou aproveitar para a gente discutir também um assunto que aparece um pouco mais adiante, que é o Império Bizantino, que é o que sobrou da história do Império Romano, foi o Império Bizantino, então a gente vai discutir a história do Império Bizantino também. Mas o que ele quer dizer eu explico no seu devido momento. Vamos começar tentando relembrar um pouquinho alguns elementos da história da Roma Antiga. Roma começa sua história como uma monarquia, depois se torna uma república, e a república tem uma grande expansão. O expansionismo da república gera consequências importantes. Torna Roma uma sociedade escravista, uma economia escravista. Isso quer dizer o quê? Sustentada pelo trabalho dos escravos, então a expansão do território, as vitórias militares geravam conquistas de escravos, e isso acaba sendo a base da economia romana. O trabalho do escravo gera a riqueza que o comércio, que a agricultura, que a produção artesanal vai fazer circular em Roma e gerar prosperidade. Segunda consequência, com a expansão territorial durante a República, há um processo de proletarização da plebe, ou seja, por causa da escravidão, os plebeus não têm espaço para ter oportunidade de vida e trabalho livre, então vai virar uma plebe proletária, uma plebe sem nada, uma plebe marginalizada, proletário, que só tem a família, não tem bens, não tem riquezas, não tem trampo, não tem porra nenhuma. Terceiro, vai gerar latifundarização da terra, que quer dizer o quê? Latifundarização da terra, quer dizer que com a expansão, poucos patrícios, que são os nobres muito poderosos e cheios de terras e grana, os patrícios vão dominar as terras conquistadas também. E isso significa, então, que nós vamos ter um processo de concentração de terra. Cada vez mais o povão proletarizado não tem bosta nenhuma, e cada vez mais os patrícios, cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos, têm uma concentração gigantesca de terras, latifúndio, nas suas mãos. Tá bom? Isso vai gerar consequências, essas três transformações fundamentais: proletarização da plebe, latifundarização da terra e o escravismo como base da economia, que vão levar a uma crise da República. A República vai entrar em crise por quê? Porque a plebe desesperada vai começar a viver só para a guerra ou para vender o voto em troca de benefícios para sobreviver. Isso distorce o sistema político republicano e faz com que somente a elite ocupe o poder, ocupe o Senado e comande o governo. Os militares, que é quem conquista terras, conquista escravos e garante o funcionamento do Império Romano, do território romano tão gigantesco. Os generais vão começar a querer ter poder político, isso vai fazer surgir ditaduras militares, até que um desses generais, Otávio Augusto, vai acabar virando imperador. Pois bem, o Otávio Augusto como imperador, ele gera uma estabilização da situação econômica, política, social em Roma e cultural em Roma, que se chama Pax Romana. Por isso que a fase do Alto Império Romano, que vai do século I até o século III depois de Cristo, século I a século III depois de Cristo, a época do Alto Império Romano é chamado de Pax Romana, porque há uma estabilização em três sentidos. Primeiro, uma estabilização social, a sociedade passa a ser mais controlada e mais tranquilizada, mais estabilizada pelo poder do império. Por quê? Porque tem a política do pão e circo para manter o povo feliz, porque tem grandes obras de estradas, etc., para integrar o império e também gerar trabalho e renda para os pobres. Há um processo de romanização da população, que é a expansão da cidadania, dos costumes, da língua, das leis, da tradição romana, como um modelo, um padrão para todos os habitantes do Império Romano em todas as regiões. Em Roma, na Itália, nas províncias, todo mundo vai sendo romanizado. Então, com esse processo, se estabiliza a sociedade. É um momento também de estabilização da economia, por quê? Porque durante o Alto Império, as guerras nas fronteiras garantem a conquista de escravo. Isso faz ter muito trabalhador na agricultura, muito trabalhador na produção artesanal, muito trabalhador nas atividades urbanas de comércio e serviços, e aí a prosperidade, a riqueza, o crescimento da economia romana mantém também uma estabilidade, e isso é o segundo fator da Pax Romana, uma estabilidade econômica e uma prosperidade muito grande. E o terceiro fator é a estabilização das fronteiras, ou seja, o Império Romano durante o Alto Império, ele se estabiliza porque Roma não vai diminuir a sua expansão,
mas não vai deixar de fazer guerras nas fronteiras dizendo que é para proteger a civilização, quando na verdade é para continuar conquistando escravos. Então esses elementos garantem o Alto Império como a fase mais importante, o auge da história romana. Só que quando a gente chega no século III, e aí eu quero que vocês olhem aqui o esquema comigo, dá uma olhada. Quando a gente chega no século III, esse sistema da Pax Romana vai entrar em crise, uma crise muito profunda e uma crise geral em todas as regiões do Império Romano, claro que não com a mesma intensidade, né? Em alguns lugares do Império Romano a crise vai ser mais forte, em outros lugares vai ser mais fraca, mas vai ter crise em todos os lugares e vai ser uma crise em todos os setores da vida. É uma crise econômica, é uma crise político-administrativa, é uma crise social, é uma crise de valores e de costumes, é uma crise em todos os sentidos. Por isso que eu estou chamando, olha lá, de crise geral do mundo romano, porque de fato todas as regiões e todos os aspectos da realidade são afetados por essa crise. Agora, vamos entender como é que essa crise começa, então. E aí eu preciso que você preste muita atenção, porque o processo é complexo. Eu vou fazer uma explicação que tenta dar conta de um plano geral. Então eu vou pegar e vou explicar como é que a crise se desenrolou de modo geral, superficial, bem panorâmico, do século III depois de Cristo até o século V depois de Cristo. Depois eu vou especificar épocas e etc. Perdão. Então vamos lá. Crise. A crise do mundo romano começa no século III depois de Cristo e começa como uma crise econômica. O que isso quer dizer? Começa como uma crise em que, sem que os próprios romanos que viviam na época conseguissem perceber, a economia vai entrar em decadência. O grande fator dessa decadência é, como toda crise costuma ser, o Império Romano, no Alto Império, funcionou tão bem que deu ruim. Funcionou tão bem que deu merda. Em que sentido deu ruim, em que sentido deu merda? No seguinte sentido, o escravismo era o que sustentava a economia. E a guerra da Pax Romana, as guerras na fronteira, era o que sustentava o escravismo. Pelas guerras, o Império Romano conquistava escravos, e esses escravos trabalhavam e sustentavam o crescimento da economia. O que acontece é que no século III o Império Romano ficou tão gigante, ele chegou ao ápice da sua expansão, ao ápice do seu tamanho territorial. E ficou tão grande que os exércitos romanos começaram a não dar conta de manter a guerra na fronteira sempre bem sucedida. Então, devagarinho, ano após ano, aos pouquinhos, de uma maneira que muita gente nem conseguiu perceber, foi diminuindo a quantidade de vitórias militares nas guerras de fronteira. Com a diminuição do sucesso nas guerras de fronteira, diminui gradual e lentamente a quantidade de escravos conquistados. Então, isso vai acontecendo durante várias décadas, aos pouquinhos, e as pessoas não percebem que o que está acontecendo é uma crise do escravismo. O que as pessoas percebem? Que o preço do escravo está mais caro. Aí, como não tinha escravo, vai diminuindo a produção agrícola, vai diminuindo o comércio, porque as pessoas percebem que os produtos que eles compravam por um preço estão ficando mais caros. Ou seja, as pessoas começam a perceber um encarecimento da vida, um processo de inflação muito forte. Mas até identificar que era o problema de falta de mão de obra, eles não vão conseguir identificar tão cedo, vai levar muito tempo para identificar. Então o que acontece? Olha só. A crise econômica que eu estou apontando aqui é a crise do escravismo. Começou a faltar, gradual e lentamente, começou a faltar escravos para manterem o nível da produção. E aí, mano, o que vai acontecer? Se tem cada vez menos escravo, tem cada vez menos produção agrícola, porque os escravos eram os trabalhadores na zona rural. Se tem cada vez menos produção agrícola, significa que tem cada vez menos comércio acontecendo, porque também vai diminuir a produção urbana. Com menos escravos, tem menos trabalhadores nas oficinas e menos produtividade do trabalho urbano também. Então é menos riqueza sendo vendida, riqueza agrícola e riqueza artesanal, riqueza de manufatura, de fabricação manual. Se tem menos riqueza sendo produzida, tem menos comércio acontecendo. Se tem menos comércio acontecendo, porque tem menos produto, tem menos riqueza, o preço dos produtos sobe e a vida dos pobres piora. Piora muito. Então os preços estão subindo e a plebe proletária continua sem trampo. A única opção que a plebe proletária tem é ir para a guerra. Só que as guerras estão cada vez mais difíceis de ser bem-sucedidas porque a fronteira do Império Romano ficou grande demais. Então percebe, é como se fosse uma bola de neve.
A guerra não enriquece mais a economia, não conquista mais escravos, o nível de produção interno cai pela falta de escravos, o nível geral de riqueza cai, o comércio cai, o lucro dos grandes comerciantes cai e a vida da população piora. Isso vai levando a um caos social, né? Porque quanto mais precária a vida, mais se desenvolvem outros problemas. Eu costumo dizer o seguinte, nenhuma crise econômica é só econômica. A crise econômica, que é a queda na produção, a queda no comércio, a queda no lucro, a queda no nível de produção e circulação da riqueza, gera automaticamente uma crise social. Porque vai ter mais gente passando fome, então vai ter mais gente pronta para se revoltar, vai aumentar a criminalidade e a violência urbana por causa do caos que a sociedade vai virando, vai diminuir a expectativa de vida, vai aumentar a mortalidade infantil, vai, enfim, aumentar o número de doenças e epidemias, violência urbana, e todo esse processo vai virando uma situação cada vez mais caótica. Só que eu repito, você tem que ter isso na cabeça, esse processo não aconteceu de uma hora para outra, ele foi se desenrolando durante muitas décadas. A queda foi lenta e gradual, de modo que era muito difícil para quem vivia na época conseguir entender o que estava acontecendo. Eles percebiam o que estava acontecendo. A crise, a queda no comércio, o aumento dos preços, a falta de produtos nas lojas, o aumento da criminalidade, da violência, do caos social, eles iam percebendo. Mas por que estava acontecendo isso? Difícil de identificar. Então o que acontece? Vai chegar um momento em que essa crise econômica acaba virando uma crise político-administrativa. O que quer dizer uma crise político-administrativa? Vira uma crise do governo também. Porque o governo não consegue reverter a crise econômica. Com isso, o governo não consegue cobrar tantos impostos que nem cobrava antes. Porque, mano, simples, né? Se a economia está em queda, tem menos dinheiro e menos riqueza na mão das pessoas, elas não conseguem pagar tantos impostos. E aí o governo também vai ter menos dinheiro. Você já está percebendo, né? Com menos dinheiro, o que o governo romano vai fazer? Ele vai ter dificuldade de pagar os funcionários do Império Romano. Tendo dificuldade de pagar os funcionários do Império Romano, o que é que vai acontecer? Esses funcionários do Império Romano vão começar a usar o seu cargo, usar a sua autoridade, usar a sua influência como funcionários do Império Romano para tentar levar vantagem pessoal. Então começa a aumentar a corrupção, os funcionários começam a cobrar propina, começam a cobrar vantagens para poder fazer o que eles tinham que fazer como funcionários do Império Romano. Então, além do governo funcionar pior do que funcionava antes, além dos serviços públicos funcionarem pior do que funcionavam antes, ainda aumenta o grau de corrupção e, portanto, de descontentamento na sociedade. Olha a bola de neve se desenrolando aí. Então, esse é um fator. O outro fator chega um momento que a falta de dinheiro na mão do governo, pela queda na arrecadação de impostos, é tão grande que o governo romano não vai conseguir pagar o exército direito. Já percebeu, né? Então, se o governo romano não vai conseguir pagar o exército direito, isso vai começar a levar a problemas graves. Os generais do exército romano, percebendo que o dinheiro para pagar os seus soldados não está chegando, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que se virar no 30 para pagar os soldados para não ter revolta militar. Muitos desses generais começam a tirar do próprio bolso para sustentar os seus exércitos. Ora, isso vai gerar algumas consequências. Primeira consequência, você acha que vai demorar muito tempo para os generais do exército romano que pagam o exército do seu bolso às vezes, para eles ficarem pobres? Não vai, né? Então, onde que os generais do exército romano vão conseguir arrumar grana, esses que estão pagando do próprio bolso de vez em quando os seus soldados? Onde que esses generais vão arrumar grana para manter o pagamento e manter o seu nível de poder e riqueza? Vão começar a usar o exército para tentar disputar o poder, para tentar derrubar o imperador, para saquear cidades romanas, para atacar a zona rural e tentar extrair riqueza, pilhagem, saque. Mano, caos social fudidamente grande dentro do Império Romano. Segundo, muitos desses generais vão perceber que o Império Romano estando em crise, isso abriu uma brecha para eles tentarem tomar o poder. Então vai começar a ter guerra civil. Exército romano contra o imperador, lutando contra exército romano a favor do imperador para disputar o poder. Guerra civil, cara. Então é destruição, é causa, dificuldade para tudo quanto é lado. Além disso, os povos que viviam fora do Império Romano, dá uma olhada nesse mapa aqui comigo, por favor.
Esquece as cores diferentes, mas tá vendo esses povos que estão em laranjadinho aqui? São os chamados, esses aqui do norte, são chamados de povos germânicos. Esses não são germânicos, são de outras regiões, são asiáticos. Mas esses povos que estão aqui, visigodos, gépidas, vândalos, suevos, alamanos, francos, burgúndios, godos, jutos, saxões, etc. Esses povos vão, desde sempre, eles queriam invadir o Império Romano para saquear as riquezas do Império Romano. Eram povos guerreiros, militaristas, que não conseguiam invadir o Império Romano porque o exército romano era pique e defendia as fronteiras. Só que o que está acontecendo? O exército romano não está mais sendo competente para defender as fronteiras. Aliás, eram esses povos que iam perdendo, e tentavam invadir e tal, e perdiam as guerras, que eram escravizados e mantinham o bom funcionamento da economia. Já não estava mais rolando isso aí. Então o que vai acontecer? Alguns desses povos vão conseguir invadir e vão saquear e vão causar o caos, e vão destruir cidades e vão matar gente pra caramba, vão gerar prejuízo pra caramba. E esse cenário, então, é um cenário cada vez mais caótico. Olha lá, por isso que eu estou afirmando que a crise era econômica, se torna uma crise política administrativa e vai virar também uma crise social, uma crise da sociedade. Porque vai ficar meio perigoso morar nas cidades romanas. Seja porque está tendo invasão dos povos chamados de bárbaros, os povos que viviam fora do Império Romano, seja porque está tendo guerra civil, seja porque as pessoas estão passando fome, viver nas cidades romanas é um negócio cada vez mais perigoso e cada vez mais difícil. Nesse cenário, o Império Romano está numa crise que ele não consegue se levantar. E o que começa a acontecer, principalmente a partir do século IV, mas muito fortemente a partir do século V. Nos anos 400 isso vai ser muito forte, mas já começa nos anos 300. Perto do final do século IV, o caos já está se instalando. Então o que começa a acontecer? Dois fenômenos ao mesmo tempo. O primeiro fenômeno é que as pessoas vivendo nas cidades romanas começam a ter tanto medo de guerras e invasões que vão abandonar as cidades. Isso chama êxodo urbano, quando as pessoas fogem das cidades. E fogem das cidades para ir para onde? Vão para fora do Império Romano? Não, porque com aquela romanização que aconteceu no Alto Império, todas as regiões do Império Romano tinham uma certeza absoluta que o Império Romano era civilização e o que não era Império Romano era bárbaro, selvagem, não civilizado. Então jamais um romano ia fugir de uma cidade romana para ir morar fora do Império Romano. Então se ninguém vai querer ir para fora do Império Romano, para onde que a galera vai? Está fugindo da cidade, vai para onde? Vai para a zona rural. E aí, mano, tem um segundo processo. O que está acontecendo lá na zona rural? O que está acontecendo lá na zona rural é que os senhores de terra romanos, os grandes fazendeiros romanos, como eles estão... Opa, errei, desculpa. Os senhores de terra romanos, como eles estão também sofrendo ataques, invasões e guerras, eles vão começar a se proteger nas suas terras. Então o que os senhores de terra romanos começam a fazer? Já que o Império Romano está caótico, está em crise, não consegue resolver os problemas, vários senhores de terra romano começam a fazer o quê? Começam a montar exércitos particulares que eles mantêm com a riqueza e a produção agrícola das próprias terras deles, dos senhores de terra romanos. Então começam a montar exércitos particulares e começam a usar esses exércitos particulares para, ao invés de ajudar o Império Romano, para se fechar. Então os senhores de terra romanos se fecham nas suas terras com seu exército particular para defender as suas terras e para manter as invasões e as guerras afastadas dessas terras, terras agrícolas. Só que tem um problema. Esses senhores de terra romanos estão vivendo uma dificuldade muito grande, porque eles não têm trabalhadores suficientes na terra para sustentar esse exército. O que vai acontecer? Eles vão precisar de trabalhadores. Então, olha que coisa louca, no século IV depois de Cristo, a população da cidade está fugindo para o campo, êxodo urbano, e está encontrando o que lá no campo? Terras fechadas militarmente, com os senhores de terra tentando defender suas terras e falando assim: oi, tudo bem? Você que está fugindo da cidade e vindo para o campo, quer morar, trabalhar na minha terra? Tem vaga. Porque os senhores de terra romanos estavam desesperados atrás de trabalhadores. Então, a população urbana está desesperada atrás de um lugar para viver e trabalhar, e os senhores de terra estão desesperados atrás de trabalhadores que ajudem que trabalhando sejam explorados e ajudem a sustentar o exército que o senhor de terra romano vai ter para proteger sua terra. Entendeu? Então começa um processo de fechamento que quem já ouviu falar disso talvez se lembre, chama feudalismo. Começa a se formar um ensaio,
rascunho de feudalismo. Por quê? Porque os senhores de terra estão se fechando com seus exércitos particulares. A população trabalha na terra e faz um acordo com o senhor da terra. Esse acordo chama colonato. O trabalhador rural, que é a pessoa que está fugindo da cidade vindo para o campo, ele vai ser apelidado de colono. Então, o que acontece no colonato romano? Colonato romano. O colono, que é a pessoa que fugiu da cidade e veio para o campo, ele se compromete a viver na terra, a não abandonar a terra, a trabalhar na terra e a entregar uma parte do que ele produz para o senhor da terra e também trabalhar de graça nas terras do senhor de terras para aquelas terras ajudarem o senhor de terra a sustentar o exército particular. De outro lado, o que o senhor de terra oferece em troca? É uma relação de clientelismo, de troca de favores. Clientelismo quer dizer isso, uma troca de favores. Então, o senhor da terra oferece a terra e a proteção. Entendeu? E o colono oferece o quê? O trabalho, a obediência e os impostos que ele vai pagar. Então, é uma relação de colonato, uma relação de clientelismo. O senhor da terra garante que o colono vai poder viver e trabalhar na terra, garante que ele vai ser protegido se tiver guerra ou ameaça, porque o senhor da terra tem exército, garante então a proteção e o trabalho e a vida do camponês, do colono. E o colono, em troca disso, se compromete a nunca sair da terra, se compromete, seus descendentes também não vão sair, se compromete a trabalhar na terra, obedecer ao senhor da terra, como se fosse um governante, pagar impostos e trabalhar de graça para esse senhor da terra quando fosse exigido. Resultado, cada região agrícola, que tem um senhor de terra se fechando com seu exército, com seus colonos, cada região agrícola vira quase um universo dentro de si mesmo. De si mesma, né? Cada região agrícola vira quase um universo dentro de si mesma. Porque esses senhores de terra nem querem mais saber de obedecer ao Império Romano, de pagar imposto para o imperador romano, eles estão se fechando exatamente para não depender de fora. Então isso piora a crise. Olha que louco. É por isso que essa fase é chamada, na época, de dominato. Você lembra como é que era o nome que se dava para a fase do Alto Império? Era principado, lembra? O que queria dizer o príncipes mesmo? Os imperadores romanos da época do Alto Império, que era o auge do Império Romano, eles tentavam disfarçar e esconder o seu poder, falando que não, eles não são reis ou imperadores, eles são o príncipes. O que queria dizer o príncipes? O primeiro e principal cidadão da República. Agora, os imperadores já não se falam mais príncipes. Eles falam que o príncipes é o herdeiro do trono do império. É aí que a palavra príncipe começa a significar o que nós entendemos. Príncipe é o herdeiro do rei, né? Príncipe é aquele que vai herdar o trono. Então começa a ser aqui, ó, no Baixo Império Romano, a partir do século IV. Príncipes. Não é mais o primeiro e principal cidadão da República. Príncipes é o primeiro herdeiro do trono do imperador. E o imperador começa a se denominar dominum. O que quer dizer dominum em romano? Vem de domus, que quer dizer o senhor da casa. O domus é a casa, é a propriedade, é os bens. Então, o imperador é o dominum, ou seja, ele é o senhor, o chefe, o comandante máximo da sua casa. Mas qual que é a casa do imperador? É o Império Romano inteiro. Então, dominato é quando os imperadores romanos pararam de disfarçar o seu poder, assumiram que eram imperadores, começaram inclusive a dizer, alguns imperadores lá no século V, começaram a dizer que eles não só eram imperadores, como eles eram, divinos, que o poder deles vinha dos deuses. Vários imperadores romanos, olha que loucura que chegou a esse ponto. Não só eles não disfarçavam o seu poder, como eles afirmavam, eu sou o dominum, eu faço um dominato, eu domino, eu mando e meu poder está acima de todos. Eu sou uma divindade entre os homens. Que quando esses imperadores dominums morriam, era costume que os romanos passassem a considerar que esses imperadores viravam deuses depois da morte. Olha que doideira. De um governo de república, onde a sociedade escolheu o governo, nós chegamos no dominato, que é um governo onde os imperadores impõem o seu poder de uma forma absoluta, total e sem disfarce, criando a ideia de que o poder do imperador é um negócio divino. Tudo bem? Tranquilo, gente? Deu para acompanhar, entender essa crise do Império Romano? Ó, isso é um processo que eu resumi aqui nesses 10, 15 minutos, sei lá eu, mas é um processo que vai se desenrolando entre o século III e o século V. Vai se desenrolando até o Império Romano ser destruído. É isso. Essa crise vai levar ao fim do Império Romano. Só que presta atenção.
Isso que eu estou falando significa que nenhum imperador romano conseguiu enfrentar essa situação? Que nenhum imperador romano tentou combater essa crise? Não, não quer dizer isso. Vários imperadores romanos tentaram combater a crise. A maioria deles fracassou. Chegou uma época em que os imperadores romanos eram tão fracos, porque tinha invasão dos povos bárbaros, ao mesmo tempo que tinha guerra civil do exército romano, os generais lutando pelo poder, tentando derrubar o imperador do trono. Que chegou a ter ano em que, em um único ano, teve 3 imperadores que passaram pelo trono, de tanta guerra, disputa e revolta, que derruba o imperador, e aí o imperador sobe ao trono, aí ele é derrubado por uma outra revolta, aí vem uma invasão estrangeira, uma guerra, e aí ele é morto na guerra. Mano, a situação estava bem difícil. Vão ter, porém, dá uma olhada aqui comigo, 2 imperadores que vão conseguir fazer algumas coisas importantes para controlar a situação. Quem são esses imperadores? Eu vou destacar 2. Dá uma olhada aqui comigo. Opa, esqueci de colocar o esquema, foi mal. Acontece nas melhores famílias. Quem são esses 2 imperadores? São esses tiozinhos aqui, ó. O Constantino e o Teodósio. Constantino e Teodósio. Tem outros, tem o Diocleciano também, por exemplo, mas eu não vou explicar o Diocleciano não, porque ele não é tão importante quanto esses 2 e nós vamos tentar ganhar tempo. O Constantino é um imperador que vai perceber 3 coisas. 3 coisas. Ele governou o Império Romano por um período longo, você está vendo? De 306 até 337. Isso significa que esse cara ficou 31 anos no poder. Se você levar em conta que teve imperador que não governou nem por um ano, esse cara ficar 31 anos no poder é uma estabilidade muito grande. Significa que durante o reinado dele, ele conseguiu dar uma boa controlada naquela crise que vinha desenrolando, que eu expliquei até agora há pouco. Tá bom? Então, quais são as 3 coisas que o Constantino percebeu? Dá uma olhada aqui com o tio. Primeira coisa que o Constantino percebeu é a última que eu vou destacar aqui. Ele percebeu que a crise não estava acontecendo do mesmo jeito em todos os lugares do Império Romano. Esquece essa separação aqui, só olha para a cor. Essa região que está em amarelo no mapa é uma região do Império Romano que a gente chama de Império Romano Oriental. Oriental porque está no leste, tá bom? Oriente é o leste. Então, essa região oriental do Império Romano, a crise não era tão forte. Por que não era tão forte? Porque nesta região havia pelo menos 2 grandes cidades comerciais. Uma era Bizâncio, que fica aqui na passagem entre o Mar Egeu e o Mar Negro, e a outra Alexandria, que fica aqui, que eram cidades com um comércio tão forte, tão rico, tão próspero, tão desenvolvido, que a produção econômica nessas regiões, na região oriental do Império Romano, a produção agrícola, a produção na cidade se recuperou. Então, os senhores de terra usavam o trabalho dos colonos não para se fechar, que nem eu expliquei antes. Eles usavam para produzir comida, para vender alimentos e matérias-primas nas cidades. E por que eles faziam isso? Porque nas cidades, o comércio de Constantinopla, o comércio de Alexandria, estava crescendo tanto que estava gerando riqueza, prosperidade, desenvolvimento econômico de novo. Então, não tinha tanto escravo, entrou em crise. Agora que tem colonos trabalhando, a crise foi se resolvendo por causa da força comercial dessas cidades. Então, nesse lado oriental da Roma Antiga, do Império Romano, estava começando a ter uma recuperação econômica no século IV, nos anos 300. Estava começando a ter uma recuperação econômica nessa parte amarela do nosso mapa aqui. Já na parte roxa, a crise só estava piorando. Porque, ao invés de os senhores de terra pegarem os colonos, lembra? Os trabalhadores estavam fugindo da cidade e indo para o campo. Pegarem esses colonos e produzirem agricultura para fazer comércio e recuperar a economia, e aí pagar imposto e melhorar a situação do império, não. No lado ocidental era tanta guerra, tanta disputa, tanta invasão, principalmente invasão desses povos germânicos aqui que estavam penetrando o Império Romano. Essas invasões estavam levando a ter tanto prejuízo, tanta crise e tanta insegurança que os senhores de terra romanos da região roxa do mapa, eles só se fechavam cada vez mais, fortalecendo exércitos particulares e usando o trabalho dos colonos para se sustentar, não para desenvolver a economia romana de novo. Então, enquanto no lado amarelo a crise começava a melhorar, no século IV, no lado roxo a crise continuava piorando.
E o nosso amigo Constantino percebeu isso. Então ele vai tentar tomar uma medida para se fortalecer. E a medida que ele faz é tirar a capital do Império Romano aqui de Roma. E ele levou a capital do Império Romano para esta cidade aqui chamada Bizâncio. Só que como Constantino era um cara muito humilde, um cara muito modesto, uma pessoa assim que nem gostava de ser famoso, ele mudou o nome da cidade de Bizâncio, que passou a ser capital de Roma durante o reinado dele, ele mudou o nome de Bizâncio para Constantinopla. O que quer dizer Constantinopla? É tipo Constantinópolis. Constantinopolis, ou seja, a cidade de Constantino, Constantinopla, a cidade de Constantino. Cara humilde, né? Cara é foda. E aí o que ele pensou ao fazer isso? Que tirando a capital do Império Romano de Roma, ele ia ter um pouco mais de tranquilidade para governar, e teve mesmo. A segunda coisa que ele vai perceber está aqui, ó. Ele vai perceber que a chave para a recuperação econômica de Roma era que o trabalho dos colonos não fosse direcionado para os senhores de terra manterem seus exércitos particulares e fecharem suas terras. A solução seria o trabalho dos colonos ser usado para quê? Para recuperar o comércio, o desenvolvimento econômico, o nível de riqueza e o pagamento de impostos para o Império Romano. Só que, mano, no Ocidente não estava rolando muito bem. No Oriente estava rolando muito bem. O Constantino tentou criar uma lei chamada Lei do Colonato para impor regras para todas as regiões do Império Romano tentarem fazer o colonato do mesmo jeito. Um colonato voltado para a produção, para o crescimento da economia e para o desenvolvimento do comércio. Deu certo? Deu certo na parte amarela, que era onde o Constantino estava com a sua capital, Constantinopla. No lado roxo não deu muito certo não, deu uma melhoradinha de leve, uma melhoradinha pequena, mas não deu tão certo assim. Deu certo no lado amarelo, não deu muito certo no lado roxo, mas deu uma melhorada geral. Então o Constantino consegue frear a crise nesses seus anos de governo. A outra coisa que o Constantino vai fazer, dá uma olhada comigo, é essa aqui, ó. Conquistar o apoio cristão. Aí, gente, cabe uma observação importante sobre a história do cristianismo. Então, presta atenção em mim. Eu vou fazer agora um parênteses sobre a história do cristianismo. Eu vou usar o mapa do Império Romano para vocês verem, mas esquece, por enquanto, o assunto Roma. Vamos falar do assunto religião cristã e cristianismo. Pois bem, onde surgiu a religião cristã? Eu vou até usar aqui, deixa eu organizar o negócio, uma outra cor de caneta, só para ficar diferenciado, tá? Que cor você quer que eu use? Que cor? Não entendi. Azul claro? Tá bom, vou usar azul claro. Então dá uma olhada aqui agora, no mapa. O cristianismo nasceu aqui, nessa região. Essa região chama como? É a região da Judéia, onde fica até hoje a cidade de Jerusalém. É uma cidade considerada sagrada por várias religiões, né? Os hebreus consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Esse azul claro não ficou muito bom, vou usar um azul escuro. Os hebreus consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Os cristãos consideram Jerusalém uma cidade sagrada. Os muçulmanos, que vão surgir muito tempo depois, 700 anos depois, também vão considerar Jerusalém uma cidade sagrada. Por que eu estou falando de Jerusalém? Porque foi ali, não foi ali que Jesus nasceu, mas foi ali que Jesus fez seus milagres, foi julgado, condenado e ressuscitou segundo a tradição cristã. Então, como o cristianismo é baseado na ideia de que Jesus é o Filho de Deus, que veio para o mundo para salvar a humanidade através do seu sacrifício, Jesus se sacrificou para nos salvar dos nossos pecados, para salvar as nossas almas, Jerusalém é o centro da religião cristã, porque é em Jerusalém que Jesus morreu e salvou nós dos nossos pecados. Aí também é lá onde Jesus ressuscitou, quer dizer ressuscitar, voltou a viver e subiu para o céu como vivo, como homem vivo. Isso simboliza o que para os cristãos? Que Jesus ressuscitando venceu a morte, dando para nós também o presente de vencer a morte. Se nós
cristãos acreditarmos em Jesus Cristo, valorizarmos seu sacrifício, tivermos fé que ele vai nos salvar, a gente também vai ressuscitar dos mortos para uma vida eterna. É assim que a religião cristã mais ou menos funciona. E Jesus viveu e morreu neste lugar, Jerusalém. Beleza. Aí o que acontece? Durante muito tempo no Império Romano, o cristianismo ele vai se crescendo e se desenvolvendo muito devagar, porque era uma religião que não era bem vista pelos romanos. Não porque os romanos, olha só, não quer dizer que os romanos não gostassem de outras religiões. Na verdade, os romanos estavam cagando para outras religiões. Os romanos só achavam assim, ó, se você não é romano, não tem a cultura romana, não tem o estilo de vida romano, não tem a mentalidade romana, não fala a língua romana e não tem a religião romana, você é bárbaro, você é atrasado, você é selvagem, você é inferior. Mas os romanos estavam cagando e andando para as outras religiões. Só que o cristianismo os romanos não gostavam muito, não por causa do cristianismo, mas porque para os cristãos não havia ninguém acima de Deus, acima de Jesus, que é o Filho de Deus. Então, nessa época que nós estamos estudando do Baixo Império, os imperadores romanos queriam impor a sua autoridade acima das religiões. Na época do Alto Império, como príncipes, como imperador que é dominante pelo poder militar e por ser o defensor da pátria. Então imagina, nenhum deus pode estar acima do imperador. E na época do Baixo Império, que é o dominato, aí mais ainda, né? Porque os imperadores queriam ser vistos como o poder divino. Aí sim que eles não aceitavam que houvesse alguma religião, algum deus acima deles. E os cristãos não aceitavam de jeito nenhum a ideia de que os imperadores fossem divinos. E de que o imperador estava acima de tudo. Então, por isso, durante muito tempo, o cristianismo cresceu devagar porque os cristãos eram perseguidos. A religião cristã era proibida e perseguida por ser uma religião que dizia que Deus está acima do poder do Império Romano. Aí o que vai acontecendo com o tempo, gente? Vai acontecendo o seguinte, o cristianismo vai se espalhando. Por quê? Porque os hebreus, como eles faziam o hebreu é o povo que mora nessa região aqui, ó. Que é a região onde Jesus nasceu e cresceu. Os hebreus, eles acabam sendo expulsos pelos romanos daqui, porque eles faziam muita revolta contra o domínio romano. Então os hebreus vão ser, mandados para tudo quanto é cidade da Roma Antiga. Alexandria, e Bizâncio, e Corinto, e Tessalônica, e Roma, e Tarragona, e Salona, Cartago. Vão ser enviados para tudo quanto é canto, para não ter muito hebreu nessa região. Cadê o meu cursor? Não enxergo aqui. Para não ter muito hebreu nessa região, para não ficar enchendo o saco do Império Romano. Então os hebreus foram espalhados para tudo quanto é canto. E nesses lugares, vários desses hebreus eram cristãos e começaram a ajudar a difundir o cristianismo. Só como eles eram muito perseguidos, eles tinham que fazer isso tudo muito escondido. Né? Eles se reuniam em catacumbas, que são cemitérios subterrâneos, onde não tinha muita fiscalização, enfim, porque os cristãos eram muito perseguidos. Só que o cristianismo vai crescendo, cara. Vai crescendo, devagar no começo, depois vai crescendo forte. Por quê? Muita gente do Império Romano começa a se converter ao cristianismo. Principalmente quem? Principalmente plebe proletária, os pobres, principalmente os colonos, que são camponeses que trabalham que nem uns filhos da puta e vivem muito mal, vivem muito precariamente, e os escravos, que tinha cada vez menos escravo, mas ainda tinha escravo. Então essas camadas populares, essas camadas mais pobres, começam a se converter ao cristianismo muito fortemente a partir do século III depois de Cristo. Por quê? Porque o cristianismo tem uma mensagem que é muito boa para quem se ferra na vida. Qual é a mensagem do cristianismo que é muito boa para quem se ferra na vida? Não tem problema se ferrar na vida. A vida no mundo físico é transitória, é passageira. O verdadeiro interesse do cristão qual é? A vida eterna no paraíso. E essa vida eterna é conquistada como? Se você aguentar seu sofrimento e manter a sua fé em Deus e a sua fé em Jesus Cristo. Então o que ia acontecendo? Os cristãos viviam, não vou dizer que eles viviam melhor, mas os pobres que eram cristãos viviam menos desesperados. Isso começa a chamar a atenção. Além disso, os cristãos eram cada vez mais perseguidos, porque a política do pão e circo, para tentar manter o povo menos descontente, continuava tendo aqueles espetáculos e tal. Em muitos lugares, os cristãos eram jogados para serem devorados por leões, para enfrentarem gladiadores e morrerem uma morte violenta. Era circo, era divertimento da massa ver cristão ser morto violentamente nas arenas.
E os cristãos, sabe o que eles faziam? Não reagiam. Por quê, mano? Hoje, apesar de a gente viver no Brasil, o Brasil ser uma sociedade com uma cultura cristã, a gente não tem muito essa ideia de religião. Mas os cristãos, aqueles primeiros cristãos, que tinham um cristianismo mais puro, mais recente, vamos chamar assim, eles adoravam morrer. Não é que eles buscavam morrer, mas eles achavam que a morte era uma coisa boa. Por que a morte é uma coisa boa? Porque para quem é verdadeiramente cristão, a morte não é o fim da vida. A morte é o começo da vida eterna. Entendeu? A morte é o começo da vida no paraíso. A morte é o começo de uma vida sem sofrimento. Então morrer sofrendo, morrer se fudendo, morrer devorado por leões, morrer morto por gladiadores na arena é uma bosta. Eles tinham medo. Mas eles tinham mais do que medo, eles tinham esperança que a morte os levasse para onde? Para a sua libertação na vida eterna, no paraíso, no céu cristão. Então o que começa a acontecer? Esses romanos pobres que iam para a arena falar, mata os cristãos! Eles começam a ir para a arena para ficar impressionados com a coragem dos cristãos que se reuniam às vezes no meio da arena, se abraçavam e ficavam cantando músicas em louvor, em homenagem a Deus, esperando a morte para começar a vida eterna. E isso vai fazendo com que o cristianismo se espalhe cada vez mais. Quando nós chegamos na época do Constantino, dá uma olhada aqui, quando nós chegamos na época do Constantino, que é o começo do século IV depois de Cristo, tinha quase mais cristão do que não cristão no Império Romano. Os pobres, as camadas populares, era quase todo mundo cristão. Então o que o Constantino percebeu? Que não era mais inteligente, do ponto de vista político, continuar perseguindo os cristãos. Porque os cristãos iam acabar virando uma maioria tão grande que perseguir cristãos significaria perseguir a maioria da população romana. Então o que o Constantino faz? Claro, eu vou falar uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, que é a seguinte: o Constantino vai ser o primeiro imperador romano que vai se converter ao cristianismo. Não dá para a gente julgar se a conversão do Constantino ao cristianismo, ou seja, ele virou cristão porque ele realmente acreditou nas ideias do cristianismo, ou se ele só fez isso com interesse político. Não tem como a gente julgar o que está no íntimo do Constantino. Eu, pessoalmente, penso que o Constantino realmente se converteu ao cristianismo. Que ele realmente achou, nossa, mano, essa religião é foda. Mas nós não podemos ser ingênuos ao mesmo tempo, de achar que o Constantino só se converteu pela fé, que ele não percebeu que ele ia levar vantagem sendo o primeiro imperador cristão da história de Roma. Ele percebeu sim. E qual era a vantagem? Ele vai lá e cria uma lei chamada Edito de Milão, ou Édito de Milão. Edito, escreve, E-D-I-T-O, Edito de Milão. Milão é uma cidade da Itália, né? Então ele assinou essa lei lá em Milão, e essa lei dizia o seguinte: que era proibido perseguir os cristãos, e que os cristãos dali para frente teriam liberdade para viver sua religião do jeito que eles bem entendessem. É aí que começa a nascer a religião cristã como uma igreja organizada. Ainda não é uma igreja organizada como nós conhecemos hoje, mas começa a nascer aí. Por quê? Porque os cristãos não têm mais que se esconder. Então eles podem construir seus templos, suas igrejas, né? Eles podem organizar seus padres, seus sacerdotes, seus líderes religiosos, e isso vai levando a um crescimento cada vez maior do cristianismo. E aí, quem deu para os cristãos essa liberdade e esse direito de fundar sua igreja e desenvolver sua religião? Quem deu esse direito? Constantino. Constantino. Então o que isso quer dizer? Que o Constantino, como primeiro imperador cristão e como o cara que deu liberdade para os cristãos, ele vai não só deixar a sociedade menos calma e menos tumultuada, como ele vai ganhar apoio dos cristãos. Então ele vai conseguir ter um governo muito mais competente, muito mais eficiente, porque ele vai ter apoio dos cristãos. E ele sacou essas três coisas então. Primeira coisa, a importância do colonato para tentar recuperar a economia, para ter trabalhadores nas terras, para voltar a desenvolver a produção, o comércio, a prosperidade da economia romana. Segundo, o apoio dos cristãos para ele ter um governo mais estável, mais agradável à maioria da população. Terceiro, ele vai mudar a capital para Constantinopla, porque ele vai perceber que é no lado oriental que a crise está diminuindo.
que a economia está se recuperando, que a sociedade está se desenvolvendo, enquanto que no lado ocidental a crise continua só piorando. Beleza? Aí quando Constantino morre, olha o que rola. São muitos anos, Constantino morre em 337. Oh, caramba, cadê o cursor? Em 337 depois de Cristo. E depois da morte dele, vão ser muitos anos sem nenhum imperador conseguir fazer o que ele fez, ou seja, nenhum imperador conseguiu, depois dele, ter um governo duradouro, estável, que conseguiu combater a crise e tentar dar uma melhorada na situação do Império Romano. Nenhum até esse cara aqui, Teodósio. Teodósio vai assumir o poder no finalzinho do século IV, olha só, ele vai governar aí durante os anos 380, 390. Ele também vai ficar por volta de uns 20 anos no poder. O que o Teodósio vai fazer? Ele vai fazer duas coisas. Coisa 1, ele vai perceber que o cristianismo agora já é a religião dominante no Império Romano. Então, esse é o imperador que, por duas leis, em 380 e principalmente 391, com o Edito de Tessalônica, Teodósio vai tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. O que quer dizer isso? Religião oficial de Roma vai proibir as outras religiões, vai proibir a religião tradicional de Roma, aquela religião que sempre Roma teve, e vai impor o cristianismo como a única religião oficial para quem vive em Roma. Pois é, a ligação entre poder do império e poder da religião cristã está cada vez mais entrelaçado. E olha só o Constantino, que coisa, o Teodósio, que coisa muito louca. Ele vai instituir uma regra, ele voltou à capital, depois do Constantino, a capital do Império Romano voltou para Roma. Então ele vai instituir uma regra que a religião cristã em Roma vai ser uma igreja organizada e centralizada, com um poder centralizado, com um líder religioso, que é o Papa. Então é a partir daí, de 380, que a igreja católica, a igreja cristã passa a ser chamada de igreja católica, porque ela passa a ter um papa, que era o líder, o bispo é o nome de um líder religioso cristão. O bispo de Roma passa a ser o papa da igreja. O que é o papa? O líder máximo, o pai da igreja, né? Meio que um representante do cristianismo perante o mundo. E aí passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Você entende o que quer dizer esse termo? Igreja Católica, você sabe o que é? Católica quer dizer universal. Universal quer dizer do Império Romano inteiro, do mundo inteiro. O que o Teodósio e a Igreja Católica estão dizendo é: o catolicismo deve ser a única religião oficial no mundo. Existiam outras religiões cristãs com algumas diferenças do catolicismo, que não aceitavam que só o catolicismo tinha a verdade do cristianismo. Mas com a ajuda do Império Romano, o catolicismo vai se impor cada vez mais como a única religião cristã daquela época. Segundo, o Papa, que era o bispo de Roma, vira Papa e passa a ter o poder centralizado de ser o comandante geral da Igreja Católica, da Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica. Apóstolos são seguidores de Jesus, então a Igreja Universal dos seguidores de Jesus romana, porque Roma é o centro. Então uma ligação íntima, uma ligação profunda entre poder do império e poder religioso. O Papa e o imperador eram parceiros de poder. O Papa, líder religioso, o imperador, líder político. Beleza? Pois bem, só que alguns anos depois, em 391, o Teodósio termina de oficializar o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. 4 anos depois, o Teodósio decide que não dá mais para manter o Império Romano. Ele fala, foda-se. Ele faz isso aqui, ó. Tá vendo essa linha preta? Essa linha preta é a divisão que Teodósio criou. Ele falou, bom, essa parte em amarelo no mapa está se recuperando, está se desenvolvendo, está se fortalecendo, está ficando próspera. Por quê? Por causa do comércio de cidades como Bizâncio, Constantinopla e Alexandria. Lembra? O comércio dessas grandes cidades. Tinha outras também aqui. Ó. Aqui tinha uma cidade chamada Damasco, outra chamada Antioquia, na região de hoje é a Síria. Mas principalmente Constantinopla e Alexandria geravam um comércio tão forte que nessa região amarela o Império Romano estava voltando a se desenvolver. Só que continuava em crise por quê? Porque estava se desenvolvendo na parte amarela, só que o Império Romano, sendo uma coisa só,
tudo que está aqui no mapa em amarelo e roxo, a parte amarela que estava se desenvolvendo tinha que sustentar a parte roxa que estava em crise. Então o que o Teodósio fez? Foda-se a parte roxa, separou em 2 impérios romanos separados. A parte roxa virou o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e a parte em amarelo virou Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então aqui, ó, Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, continuou em crise, continuou em decadência, continuou os senhores de terra se fechando nas suas terras, com seus exércitos particulares e não querendo obedecer o governo do Império Romano. Já o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, Constantinopla, ele faz o quê? Ele continua se desenvolvendo, crescendo, se recuperando, se fortalecendo por causa da riqueza, da prosperidade e do crescimento econômico que vinha do comércio marítimo. E é isso, passou a ter 2 impérios romanos. Aí, para terminar a história, o Império Romano do Ocidente continua em crise, 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 cada vez pior, até que ele é destruído pelas invasões dos povos bárbaros. A última invasão que acaba de destruir o Império Romano do Ocidente é essa aqui, ó. É a invasão desse povo aqui, os vândalos. E os vândalos invadem o Império Romano por quê? Porque tinha um povo que vinha aqui da Ásia, chamado de Hunos, olha eles aqui, os Hunos, era um povo nômade de guerreiros que faziam guerra a cavalo. Os Hunos invadiram essa região, tentaram invadir o Império Romano do Oriente, mas não conseguiram. Aqui, os imperadores do Império Romano do Oriente, que vai ser apelidado de Império Bizantino, por causa do antigo nome da capital, que era Bizâncio, então os imperadores do Império Bizantino conseguem expulsar ou fazer um acordo com os hunos para eles não invadirem o Império Romano do Oriente. Só que eles invadem essas terras dos érulos, dos ostrogodos, dos visigodos. Para onde que esses caras fogem? Esses caras fogem para dentro do Império Romano. Então a situação no Império Romano vai piorar cada vez mais. O próximo passo dos hunos é invadir essas regiões. A hora que eles invadem essas regiões, os povos que estão aqui, essas regiões chamam povos germânicos. Esses povos germânicos vão invadir o Império Romano. E os vândalos, está vendo aqui? Ó, os vândalos vão fazer uma invasão tão violenta que eles vão invadir e saquear e destruir a cidade de Roma. Por isso que a palavra vândalo até hoje significa algo muito violento, destrutivo. Por quê? Porque essa invasão do povo vândalo aqui foi uma invasão muito violenta sobre o Império Romano, que destruiu Roma e eles mataram o último imperador do Império Romano do Ocidente, que era um cara, olha a ironia simbólica da história, era um imperador chamado Rômulo Augusto. Rômulo, o fundador de Roma, Augusto, o primeiro imperador de Roma. O último imperador do Império Romano do Ocidente é o Rômulo Augusto. Daí para frente não vai ter mais imperadores no Ocidente, por quê? Porque os povos germânicos, os alamanos vão se fixar aqui, os francos vão se fixar aqui na Gália, os suevos vão se fixar aqui nessa região de Portugal e norte da Espanha, os visigodos vão se fixar aqui na região da Espanha, os ostrogodos vão se fixar aqui na região da Itália, os vândalos vão se fixar aqui na região do norte da África e nas ilhas italianas. Então esses povos vão todos se fixar e não vão permitir que volte a existir o Império Romano unificado no Ocidente. Então o ano de 476 é o ano em que acaba o Império Romano do Ocidente. Então, acaba a história do Império Romano do Ocidente na Europa, 476, com a invasão dos vândalos e a morte do imperador Rômulo Augusto. Já no outro lado, no Império Romano do Oriente, a parte amarela desse nosso mapa, sabe até quando vai durar o Império Romano do Oriente? Até 1453. Então, depois da separação, a separação foi em 395. Olha lá. A divisão do Império Romano foi em 395. Depois da separação, o Império Romano do Ocidente deixa de existir em 476. Menos de 100 anos o Império Romano do Ocidente, a parte roxa dura depois que separou, porque a crise ali só piorou. Já a parte em amarelo dura até 1453 como Império Romano do Oriente, apelidado de Império Bizantino. Então o Império Bizantino vai sobreviver até 1453, mais de 1000 anos depois da separação em dois. E por que ele vai sobreviver? Por motivos que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o próximo assunto é exatamente o Império Romano Oriental, chamado de Império Bizantino. Mas
Depois da divisão, o Império Bizantino dura mais de 1000 anos. Pois bem, pessoal, se a gente conseguiu entender então o fim do Império Romano do Ocidente e a sobrevivência do Império Romano do Oriente, agora nós vamos estudar o Império Romano do Oriente, que é também chamado de Império Bizantino, para encerrar essa aula e a gente conseguir entender por que o Império Bizantino vai durar então por mais de 1000 anos depois da separação. O grande segredo, como eu já disse, é a importância do comércio bizantino, do comércio de cidades como Constantinopla, Bizâncio, Antioquia, Damasco e Alexandria. Com o comércio dessas grandes cidades foi possível dinamizar a economia, ou seja, fortalecer a economia de novo. Em que sentido? No sentido de que o fortalecimento econômico vai levar a o fortalecimento comercial, o crescimento comercial vai levar a que a agricultura não seja voltada para o fechamento das áreas rurais, mas a produção agrícola seja voltada para fazer negócios com as cidades, crescer e desenvolver o comércio na cidade e no campo, a produção e o comércio, cresce, 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 cresce. O Império Bizantino consegue cobrar impostos e com o dinheiro dos impostos consegue reorganizar o quê? Consegue reorganizar a economia, consegue reorganizar a sociedade, estabilizar a sociedade, consegue reorganizar o exército, consegue reorganizar os funcionários imperiais. Então, olha só, com a força do comércio bizantino, vai ser possível, no Império Bizantino, nos anos seguintes à separação, voltar a se desenvolver com o crescimento e dinamização da economia, comércio e produção agrícola. Vai ter recurso, vai ter dinheiro de imposto para fortalecer o poder do imperador. Então, com esse dinheiro, ele reorganiza o exército, reorganiza a sociedade, reorganiza o governo, os funcionários imperiais, impede invasões bárbaras e consegue fazer o Império Bizantino se desenvolver, crescer e não desaparecer com a crise. Tá bom? Aí, quais são as características gerais, então, da realidade desse Império Bizantino? Olha aqui de novo. São um governo despótico. O que quer dizer um governo despótico? É um governo absolutista, onde o imperador é um poder absoluto e infinito e inquestionável. Os imperadores no Império Bizantino tinham enorme união com a Igreja Católica. Então, os líderes da Igreja Católica lá no Império Bizantino eram muito fiéis e leais ao imperador. Agora, presta atenção em mim. Isso vai gerar uma treta também. Então, a união entre imperador bizantino e religião cristã católica é um dos segredos do fortalecimento do poder do imperador e do sucesso do Império Bizantino. No sucesso no sentido de se recuperar e formar um império forte, centralizado novamente. Mas vai gerar uma treta. Por quê? Porque o chefe geral da Igreja Católica Cristã, da Igreja Católica Apostólica Romana, é o Papa. E o Papa fica onde? Em Roma. O Papa em Roma, depois que acabou o Império Romano do Ocidente, o Papa em Roma é o único poder que tinha na época do Império Romano que não foi destruído pelas invasões bárbaras. A Igreja Católica continuou sendo muito forte, muito poderosa, mesmo depois das invasões bárbaras. E o Papa passou a ter, então, muito poder. Por quê? Porque como a gente tem vários diferentes povos aqui, dentro de onde antes era o Império Romano, o Papa acabava tendo influência, controlava terras. A Igreja Católica tinha seu exército próprio, para você ter uma ideia, para defender Roma, para defender o Palácio Papal. Então, a Igreja Católica, com o fim do Império Romano do Ocidente, se fortaleceu muito aqui na Europa Ocidental por causa de ser o único poder centralizado que sobrou depois da queda do Império Romano. E o Papa queria mandar no Império Bizantino do mesmo jeito que ele mandava aqui, onde não tem mais Império Romano do Ocidente. Você acha que o imperador bizantino vai deixar? Nem fudendo. Então isso vai levar a uma treta muito grande, a um confronto muito grande entre o imperador, que era aliado, era apoiado pelos chefes religiosos cristãos lá da região do Império Bizantino. Os bispos eram chamados de patriarcas. Esses chefes, então, tinha o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Alexandria, tinha o patriarca, que são os chefes regionais da igreja cristã lá no Império Bizantino. Esses chefes regionais e os padres bizantinos, eles apoiavam o imperador, muito mais do que obedeciam o Papa. E o Papa não queria isso. O Papa queria ele mandar em tudo da religião e ele queria ter influência no governo.
como ele tinha lá na Europa Ocidental. E o imperador bizantino não deixava o Papa ter esse poder todo. Então isso vai gerar uma treta tão grande até que vai chegar nesse ponto aqui, ó. Em 1054, bem mais tarde, ok? Né, vai levar, vamos supor aí, da divisão do Império Bizantino, que foi da divisão do Império Romano em dois, e o surgimento do Império Bizantino, que foi em 395, só vai essa treta acontecer em 1054. Então isso significa quase 700 anos, certo? Mas 700 anos depois, a treta entre Papa e Imperador Bizantino foi ficando tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte, que até a religião foi ficando diferente nos dois lugares. A religião cristã na região da Europa Ocidental, da Igreja Católica, foi se tornando uma religião onde o Papa era muito mais ligado ao poder político, ao domínio sobre terras e ao controle sobre a sociedade, ou seja, um poder temporal, um poder do mundo, do que propriamente um poder religioso. Enquanto no Império Bizantino, como tinha um imperador despótico, absolutista, com poder centralizado, a religião cristã bizantina é uma religião cada vez mais espiritualista e não muito ligada à disputa de poder e riqueza e controle sobre a sociedade na vida concreta, na vida do mundo humano mesmo. Então, enquanto a Igreja Católica ia mudando suas ideias para fortalecer o poder do Papa e tornar o Papa uma espécie de superpoder dentro da Europa, a religião no Império Bizantino era uma religião que se concentrava nos assuntos espirituais, na pureza da religião, no afastamento dos religiosos de assuntos políticos, sociais e econômicos, porque era o imperador que mandava em tudo isso. Então, o auge dessa treta é o chamado cisma do Ocidente. O que quer dizer cisma? Cisma quer dizer separação. Desculpa, do Ocidente não, cisma do Oriente, foi mal. Cisma quer dizer separação. Então, o cisma do Oriente significa a separação da igreja cristã em duas igrejas. Passou a ter uma igreja cristã na Europa Ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e o chefe, o Papa, e uma igreja cristã oriental do Império Bizantino, exclusivamente, que chama Igreja Ortodoxa Grega. Enquanto a Igreja Católica Romana usava o latim como a língua oficial da religião, a Igreja Ortodoxa Grega usava o grego como língua oficial da religião, porque o grego era a língua mais falada na região do Império Bizantino, que a gente observa aqui, que a gente observa aqui na parte amarela do mapa. Então, aqui, Igreja Ortodoxa Grega, língua oficial, o grego. Aqui, Igreja Católica Romana, a língua oficial da religião, o latim. Sede da igreja, Roma, chefe da igreja, o Papa. Aqui no Império Bizantino, o chefe da igreja vai ser o imperador, não vai ter Papa. Então vai ter os patriarcas, que são os chefes regionais, e acima dos patriarcas, o imperador. Isso chama cesaropapismo, que estava ali no esquema. Cesaropapismo quer dizer o quê? Quando César, ou seja, o imperador, ao mesmo tempo que é imperador, é também o Papa, o chefe da religião. César, Papa ao mesmo tempo. Imperador, chefe da religião ao mesmo tempo. Cesaropapismo. Está aqui. Então, essa é uma característica do Império Bizantino, o desenvolvimento do cesaropapismo. O imperador, líder máximo do governo, é também líder máximo da religião ortodoxa grega. Tá bom, pessoal? Aí, para terminar essa aula, o que falta dizer? Falta dizer o seguinte: as características do governo no Império Bizantino, então, é um governo despótico, absolutista, uma forte união entre o Estado, entre o governo e a igreja, entre o Império e a igreja, principalmente a partir do cesaropapismo, que o imperador é reconhecido como chefe da religião, e a existência de uma enorme burocracia. O que é burocracia? São os funcionários do império que impunham as leis e as ordens imperiais em todos os territórios do Império Bizantino. Então, com esse enorme conjunto de funcionários, essa força religiosa e esse absolutismo, tudo girando em torno do comércio de Constantinopla e Alexandria, o Império Bizantino consegue sair da crise, evitar as invasões bárbaras, se recuperar, se centralizar e durar mais de 1000 anos. Tá bom? Chegou a ter um imperador no Império Bizantino tão poderoso que é esse tiozinho aqui chamado Justiniano.
Olha só, o Justiniano ele fez duas coisas que são fundamentais para a história do mundo e, portanto, para a história do que interessa para nós. Ele governou durante 28 anos, não é isso? 28 anos. E ele é o mais famoso dos imperadores bizantinos porque ele fez duas coisas. Coisa 1, ele criou um sistema de leis única. Um sistema único de leis para todo o Império Bizantino, que chama Corpus Iuris Civilis. Corpus Juris Civilis, em latim. O Império Bizantino falava grego no seu dia a dia. Era a língua da religião, o grego, no seu dia a dia. Mas a língua oficial das leis que o governo fazia era o latim ainda. Então, Corpus Iuris Civilis, em latim. Corpus Juris Civilis, em latim se pronuncia Corpus Juris Civilis, que quer dizer, corpus é o conjunto, iuris é leis, civilis é os cidadãos. Então significa o conjunto das leis dos cidadãos, o conjunto das leis civis. É um código civil, que é uma lei única de direitos e características do funcionamento da sociedade, que era aplicada no Império Bizantino inteiro. Então essa ideia de uma lei única para a sociedade inteira é uma ideia tão importante que se algum de vocês for estudar direito na faculdade, depois que se formarem no ensino médio, ou saírem do cursinho, né, depende de quem está assistindo a aula, se a faculdade de direito for decente, vocês vão estudar o Corpus Juris Civilis do Justiniano. Porque é o primeiro esboço, o primeiro rascunho de uma lei moderna, de uma lei que tem artigos, que caracteriza direitos e deveres para a sociedade, que estabelece os poderes do governo, então cria regras para a propriedade privada, para garantir que os grandes fazendeiros continuem grandes fazendeiros, para não ter reforma agrária e divisão de terras, define punição para revolta, define as funções da religião dentro da sociedade, define as funções do governo dentro da sociedade, define quais são as obrigações e impostos dos cidadãos. Corpus Juris Civilis. Uma estrutura organizada e centralizada de sistema de leis e de justiça. Tá bom? A outra grande característica do Justiniano e seu reinado foi o expansionismo. Expansionismo quer dizer ele tentou reconstruir o Império Romano na sua grandeza. Então, ó, esse mapa mostra o expansionismo de Justiniano. O que está em rosa são os territórios originais do Império Bizantino. O que está em verde são territórios que o Justiniano conquistou através de guerras. Então ele tentou realmente recriar o Império Romano, né? Não conseguiu, mas ele tentou recriar o Império Romano entre 527 e 565, que foi seu reinado. Ó, ele conquistou as regiões aqui, de onde hoje é mais ou menos ali, eu não sei o que fica aqui, acho que é a Albânia, se pá. A Albânia, a Itália ele conquistou inteira, a Córcega e a Sardenha, o sul da Espanha, um grande território norte da África. E esse foi o Império Justiniano. Depois que ele morreu, os imperadores que vieram depois dele, gradual e lentamente, foram perdendo esses territórios. O Império Bizantino foi sendo expulso dessas regiões e o Império Bizantino voltou a ocupar a região que tradicionalmente ocupava, desde a divisão, que é essa região em rosa. Só que mais tarde o Império Bizantino também vai começar a entrar em decadência, porque vai surgir um outro povo muito sangue no zóio, chamado de árabes. E os árabes vão acabar por dominar grande parte dos territórios do Império Bizantino. Mas isso é assunto para depois, tá bom? Então, com essa história do Império Bizantino, eu fecho a nossa aula sobre Roma e a gente se encontra na próxima oportunidade. Muito obrigado, minha gente. Foi muito bom estar com vocês de novo aqui, mesmo que por esse canal virtual. E até a próxima. Um beijo.